Eu achei. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos o que, irmão? Vamos para Lucas capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículo 34. Quem achou, diga amém. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém. Eu estava mostrando, podeis assentar, eu estava mostrando uma tradução aqui para o presbítero Joás, e é uma tradução da Bíblia Viva. Ela é bem compreensiva, e nós, como bom assembleiano, todos nós sabemos que a maioria das nossas Bíblias são a revista corrigida, né? E a minha esposa, que às vezes fica abismada o tanto de Bíblia que eu tenho. Se eu gosto de ganhar um presente, é uma Bíblia. Eu gosto de ganhar uma Bíblia. Eu tenho várias Bíblias de estudo, tenho várias traduções, e dentre essas traduções da Bíblia eu tenho a Bíblia Viva. E aqui na Bíblia Viva, em Lucas 21, versículo 34, diz assim: vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos, e eu não encontre vocês vivendo à toa em festa de bebedeiras, ou ocupados com problemas desta vida. Então Jesus aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele registra a respeito da vigilância que os seus discípulos viessem a estar apercebidos, para que eles não viessem a andar preocupados, porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida qualquer, uma vida desprovida, uma vida ocupada demais nas coisas deste mundo. É esse alerta que Jesus ele relata aos seus discípulos, essa exortação sobre o sermão profético. Essa mesma passagem Mateus registrou no capítulo 24, versículo 36. Também Marcos registra no capítulo 13, versículo 32 ao 37, a respeito dessa passagem, respeito da vigilância. Então Jesus está dizendo, presbítero Joás, aos seus discípulos, para eles estar com a sua vida no altar, como disse o pastor aqui, com a sua lamparina acesa,
É por isso que Lucas registra esta fala, esse sermão de Jesus Cristo a respeito: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração seja carregado de glutonaria. Ele frisa um pecado de quem é glutão, de quem come muito, quem come além do que tem que comer, irmã Keila. Ainda mais quando é a senhora que faz aquela carne assada de panela. Então Jesus fala a respeito do coração, aquilo que o proverbista, o sábio Salomão alertou para todos nós, no capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, o guarda o que, irmão? Guarda o coração, porque dele sai a saída da vida. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, para que o nosso coração não seja carregado de coisas que venha desagradar a Deus, que venha estar com a nossa vida desprovida. É isso que Jesus está dizendo, da embriaguez. É por isso que Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, porque o vinho ele traz contenda. Mas a aplicação do apóstolo Paulo àquela igreja é essa: mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo: vocês não têm que viver uma vida de contenda, vocês não têm que viver uma vida de dissensão, vocês não têm que viver uma vida dissoluta, mas como vocês, igreja aos Efésios, vocês têm que ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo, que o coração da sua igreja, que o coração da sua noiva, a igreja do arrebatamento, a igreja que vive em santidade. E a mensagem de Daniel Berg Gunaving era essa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Glória a Deus. Jesus salva. Para isso Jesus veio, irmãos. Alguém podia me indagar nessa noite, podia se perguntar a mim e falar: pastor, o que Jesus veio fazer mesmo nesta terra? E eu posso afirmar biblicamente, lá em Lucas 19, versículo 9, quando Zaqueu, ele confessa os seus pecados, ele se rende aos pés de Jesus. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Sabe que Jesus estava dizendo: eu quero fazer uma visita na tua casa. Não é você que está me convidando, é eu que estou disposto a fazer uma visita na tua casa, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus entra sala dentro na casa de Zaqueu, começa a conversar, e de repente Zaqueu, meus irmãos, a olhar para Jesus, nesse momento, nesse cenário, nesse contexto, Jesus não estava verbalizando mais nada, mas a presença de Jesus na casa traz temor. A presença de Jesus na casa traz confissão de pecado. Aí Zaqueu olhou para Jesus e disse: mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, como disse Moisés na lei. Eu estou disposto a devolver. Ao verbalizar essas palavras, Zaqueu, Jesus olha para ele e disse assim: Zaqueu, hoje chegou salvação a esta casa. Oh glória, pois é filho de Abraão. Tu tem promessa de Deus. Sabe quando Jesus estava dizendo que Zaqueu também era um filho de Abraão, que ele estava dentro do bojo da salvação, que Jesus queria salvar a sua vida. É por isso que Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje
chegou salvação a esta casa. Jesus falou da casa. Jesus falou que ia pousar na casa de Zaqueu. A primeira casa é casa lá, é casa de Zaqueu. Era o ambiente onde ele morava. Depois Jesus disse assim: Zaqueu, hoje chegou salvação a esta casa. Nesse texto do capítulo 19 de Lucas, versículo 1 até o versículo 10, tem duas casas, e a segunda casa, presbítero Edivan, é o coração de Zaqueu. Jesus está dizendo: hoje chegou salvação no teu coração, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, Zaqueu, o que se havia perdido. Levante a sua mão. Eu quero dizer à igreja em Portel que Jesus continua salvando, que Jesus continua entrando em muitos lares. Sabe por quê? Em muitos lugares a morte, a suicídio, tantas coisas, é porque está faltando a presença de Jesus. A ausência de Jesus no ambiente traz morte, mas a presença de Jesus no ambiente traz vida. Eu quero dizer que Jesus está aqui, porque eu sinto a sua presença, e Ele está aqui. Jesus está aqui. Sonoplasta, Senhor, me dá mais um pouco de retorno. Vou pagar uma coxinha lá, ali para você depois. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então a mensagem, e até hoje nós assembleanos, nada verdadeiro nós temos que pregar sobre salvação, sobre cura divina, sobre batismo no Espírito Santo. Jesus batiza, irmão, no nosso acampa, que aconteceu os dias 12, 13 e 14 agora de julho. Nós tivemos ali 2 noites abençoadas, amanhã de avivamento, e Jesus batizou 36 jovens no Espírito Santo. Que coisa linda, jovens falando em mistério. Foi 3 meses de preparação, de jejum, de oração. Ainda mesmo no acampa nós fizemos a semana de jejum e oração. Cada líder tirava o seu período de consagrar sua vida. Tinha jovens que estavam ali, que ia entregar sua consagração, o seu jejum, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e o ambiente foi tomado pela glória de Deus. Eu quero te dizer que Jesus batiza no Espírito Santo. Você que me ouve não pode ser batizado no Espírito Santo ainda, mas nesta noite Jesus tem o poder de te batizar no Espírito Santo, provar desse dom celestial. Jesus cura. Quantos testemunhos que Jesus cura, e Ele faz algo que a medicina não pode explicar, porque milagre não se explica. Quando Ele chega com Bartimeu, Bartimeu clama, grita, e Ele chega: o que desejas que eu te faça, homem? Bartimeu disse: que eu veja, Senhor. Aí Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Levante a sua mão. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Ele pode te curar nesta noite. Ele tem o poder de te curar. Receba a cura da parte de Deus. A Assembleia de Deus prega a doutrina ainda que Jesus cura. Jesus cura. Jesus pode te curar nesta noite. Seja tocado pelo poder de Deus. Aquela mulher que tinha 12 anos de um fluxo de sangue, ao tocar na vestimenta de Jesus, na orla dos seus vestidos, ela sentiu imediatamente que ela foi curada. Aquele sangue estancou, e Jesus percebe que dele sai virtude. Jesus olha para aqueles que estavam em sua volta e disse: eu percebo que alguém foi curado no nosso meio.
Eu percebo que alguém recebeu a cura. Aí o discípulo disse: mestre, a multidão te aperta. É por isso que o Senhor está falando que alguém lhe tocou. Jesus disse: eu senti um toque diferente hoje. Um toque diferente aconteceu. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a mulher disse assim: mestre, foi eu que te toquei. Calaçora mandou lá. Jesus tem um poder de te curar. Jesus tem um poder de te batizar no Espírito Santo. E brevemente Ele vai voltar. Ele vai retornar. Isso nós chamamos, é denominado como arrebatamento. No grego é rapazo ou arpazo. É tirar com força, é tirar com violência. O que é isso? Nos ensina, pastor, arrebatamento. Jesus tem pressa. E Paulo, ele pregava esta doutrina, esse ensinamento do arrebatamento, do retorno de Jesus. E alguém em Tessalônica ficava preocupado: Paulo, aqueles que morreram e aqueles que já morreram, Paulo, o que acontece com eles? Porque às vezes vem cada pensamento também na nossa mente, passa cada coisa da nossa mente, e Paulo vai alertar aqueles irmãos, vai consolar aqueles irmãos a respeito dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ele disse: irmãos, não quero que sejam ignorantes como alguns que estão no nosso meio, que não acreditam, porque tem no nosso meio pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja. Quantas pessoas já saíram da igreja? Uma vez eu vi um homem que era presbítero da igreja, num certo lugar, saiu da igreja, encontrou meu sogro e disse: olha, negócio de arrebatamento, isso é coisa de pastor. É pastor enganando o povo, é pastor querendo amedrontar o povo, não vai acontecer nada. Eu quero te dizer que vai, porque arrebatamento é bíblico. É uma doutrina bíblica também, que nós assembleanos pregamos, que Ele vai retornar para buscar um povo. Tem muitos que já perderam essa esperança, tem muitos que não acreditam, e Paulo, ele começa a alertar aos irmãos de Tessalônica. Aí ele começa a alegrar o coração daqueles irmãos a respeito de Jesus. Aí ele declara: olha, assim como Jesus um dia morreu e ressuscitou dentre os mortos, a qual Deus trouxe eles novamente dentre os mortos, e assim aqueles que dormem, e assim aqueles que morreram no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram hoje, que estão no pó da terra, quando Jesus retornar, Paulo está dizendo: não está nada perdido para este grupo, não está nada perdido para esta classe. Alguém podia indagar o apóstolo, o que vai acontecer? E Paulo começa a trazer a mensagem de esperança ao coração de Tessalônica, dizendo: ei, aqueles que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro também. Glória a Deus. Aqueles que morreram em Cristo, não se preocupe, que eles ressuscitarão. Vai acontecer todo esse fenômeno. E alguém podia dizer: e nós, Paulo? E nós, os que estamos vivos? Paulo disse: vai ter também para essa classe algo. Nós seremos transformados e depois arrebatados juntos a encontrar o Senhor nos ares. Oh glória!
E Paulo disse à igreja de Tessalônica: e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Oh glória! Quem tem esta esperança, arrebatamento é um mistério que em breve acontecerá. Pastor Marcos, quando vai ser o arrebatamento? Não sei, mas pode ser hoje esse fenômeno. Um mistério para quem é ímpio, um mistério para quem é natural. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque é discernido espiritualmente. Mas Paulo declara: mas nós que somos espiritual, em tudo nós discernimos. Quem crê no arrebatamento, levante a sua mão. Vai acontecer, e pode ser hoje o retorno novamente de Jesus. Quem vai participar, pastor? Aqueles que permanecerem firmes, aqueles que permanecerem inabalável. Aí o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Ela mansorabacá. Não é qualquer um, Edivan. Não é qualquer um que vai ter esse privilégio. O salmista diz: o que é limpo de mão, puro de coração. Não tem nada aqui, olha. Aquele crente que diz: não gosto daquela irmã, não gosto daquele irmão, não gosto de tal dirigente, não gosto de tal pastor. É lamentável te dizer, é duro, mas é a verdade. Você está longe deste acontecimento. Tem que ser limpo de mão, puro de coração. Não tem que entregar a sua alma à vaidade. Não tem que jurar enganosamente. Se você pratica tal coisa, o céu, você está longe do céu. Mas se você é puro de coração, se você é limpo de mão, tenha certeza que quando a trombeta de Deus dá o toque, esse corpo que é mortal vai se revertir da imortalidade. A terra não vai poder nos prender. Nós seremos arrebatados. Nós seremos encontrados juntamente com o Senhor nos ares. Quem tem esta esperança, levante a sua mão, adore a Deus, glorifique este nome. Mas o teu coração tem que estar puro. Não tem que ter algo que venha impedir. Esses dias, lá na congregação, aonde Deus confiou em minhas mãos, eu disse: Espírito Santo, o que o Senhor deseja que eu fale? Não quero falar nada de mim na Santa Ceia. Aí o Espírito Santo disse: ministra sobre Hebreus capítulo 12, versículo 15, 16 e 17. Fala a respeito de Esaú. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser uma bênção, tinha tudo para ser um grande líder da família daqui a pouco. Mas o escritor de Hebreus menciona no capítulo 12, versículo 15, ele diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por esta contaminação muitos já se contaminaram. Ninguém seja como Esaú, que era profano, que era alguém que não fazia caso das coisas de Deus, era profano. Ele vendeu o direito da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ainda depois
ele quis voltar atrás. O escritor de Hebreus declara: ainda que com lágrima buscou, mas não achou lugar de arrependimento no coração dele. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes a gente pede misericórdia para Deus, dizendo: Deus, eu pequei, mas não vou pecar mais. A gente chora, a gente volta atrás e depois está praticando as mesmas coisas. É isso que a Bíblia está dizendo, que Esaú chorou, mas Deus, que conhece os corações, olhou para o coração de Esaú e disse: ei, Esaú, ainda que você está com lágrimas, mas eu não encontro lugar no teu coração para me estar. Quantos crentes têm um coração de Esaú, um coração maligno, um coração má? Mas eu estou pregando para uma igreja que guarda o seu coração. Eu estou pregando para uma igreja que vive em santidade, que vive em temor de Deus, uma igreja que não é profana, uma igreja que prioriza as coisas de Deus. Já pensou, o homem tinha tudo para ser uma bênção, era o primogênito, era o primeiro filho, era o primeiro filho de Isaac, tinha tudo para nascer. Seu irmão era Jacó. Aí Jacó, sabendo a respeito da bênção do primogênito, porque o primogênito ele tinha a quarta parte da herdade, ele era o privilegiado. Quando Isaac morresse, era ele que assumia a responsabilidade do patriarca Isaac. E ele não fez caso disso. Ei, queridos, quantos de nós estamos trocando as coisas dos céus por coisas efêmeras? Vamos ter cuidado nesse período de oração, de eleição. Vamos preservar o nosso coração. Nós não vamos fazer um contrato com um e por trás contrato com outro, porque Deus conhece o nosso coração. Nós não vamos vender a nossa dignidade, o nosso caráter ou glória. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Eu sinto uma autoridade do céu. Levante a sua mão, estou debaixo da nuvem da glória de Deus. E Deus está nos alertando: não vende a tua dignidade, não vende o teu caráter, não vende a tua dignidade, não vende o teu caráter. O apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados com bom preço de Cristo. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós temos que dar valor nesse sacrifício. Nós não vamos se vender, nós vamos permanecer firme, porque nós vamos ser arrebatados. Nós aguardamos este evento, esse evento glorioso. Vamos estar percebidos. Não deixe que o cuidado desta vida tire a tua atenção, porque tem certas propostas que é tentadora, tem certas propostas que aparentemente é de Deus, mas não é. Satanás tentou várias vezes o nosso mestre lá no deserto. Se tu és mesmo o Filho de Deus, eu quero que o Senhor transforme essas pedras em pães. Se tu é realmente o Filho de Deus, eu quero que tu me adore prostrado, e eu te darei todo o reino que a mim foi dado. Eu devolvo a você. Mas porque Jesus venceu? Porque Jesus venceu Satanás? Porque ele era pautado na palavra de Deus. Quando Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, mande, eu te ordeno que o Senhor transforme essas pedras em pães. Aí ele citou o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e versículo 3.
Jesus disse: Satanás, um dia Moisés escreveu a respeito disso, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso vive o homem. Levante a sua mão. Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar do teu casamento, Deus vai cuidar das tuas vestimentas, Deus vai cuidar do teu calçar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso vive o homem. Obedeça, seja alguém obediente, não ceda à tentação. As propostas tentadoras vêm. Quem subirá ao monte? Quem vai ser arrebatado? Eu acho lindo o que o salmista falou no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Porque o pecador, ele não permanece na congregação do justo. Oh glória! Ele não permanece, ele fica, ele se diz que é crente, ele mete um paletó, ele mete uma gravata, dá paz do Senhor, fala até em línguas que é estranha mesmo, mas ele não perdura, porque Deus conhece. Lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. E qual é o seu prazer, salmista? Está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore que é plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são comparados com uma moinha que o vento leva, que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Se você é justo, levante a sua mão. Se você é justo, você é comparado à árvore que está junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem. Oh glória! E tudo quanto você fizer vai prosperar. Ei, Edivan, se nós se mantermos fiel, presbítero, Deus continuar abençoando esta congregação, porque é Deus que cuida de ti, é Deus que cuida desta obra. Se mantenha firme, porque Deus vai cuidar, cujas folhas não caem, e tudo quanto esse crente faz prospera. Aí ele pega uma congregação com 2 crentes, com 3 meses já tem 100 crentes. O Senhor vai prosperar. Um dia alguém disse assim, numa cidade onde eu residia, eu fazia obra, alguém chegou em casa e disse assim: pastor, eu tenho algo para lhe falar que não é muito agradável. Quando é assim, eu preparo meu coração, eu tento blindar ele. Eu disse: pode falar. Se assim, um obreiro falou que ele tem dó de ti, que tu não tem nada na vida, tu não tem nada na vida, e ele tem dó de ti. Eu disse: não me fale o nome desse obreiro, eu não quero saber o nome desse obreiro. Eu te falo em nome de Jesus, não quero saber o nome desse obreiro. Aí ele disse: por que, pastor? Eu disse: não, eu posso perder minha salvação por ele, eu posso marcar ele, e eu posso perder a minha salvação. Já que tu foi o mensageiro de trazer o recado, leve outra mensagem para ele. Aí eu quero que você fale para ele marcar na Bíblia dele. Se ele não lê a Bíblia, ele vai ler agora.
Eu quero que ele abra em 2 Coríntios, eu nunca esqueço disso. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Enquanto você procura o versículo 9 e o versículo 10, enquanto eu bebo água. Eu não tenho pressa. Eu ouvi vocês cantarem, eu vim lá de breve, então você tem que me ouvir. Quantos podem dizer amém? Eu não estou preocupado, hoje eu não sou pregador, porque a gente que é dirigente, a gente que chega de estar como dirigente, eu não sou pregador itinerante. O itinerante, ele prega para fazer a agenda. Eu não, eu prego porque eu fui incumbido para pregar mesmo. Amém, irmão? Então eu não tenho, não foi bacana, que o povo não pulou. Eu não me preocupo com pulo. Eu quero que você saia com o seu coração carregado das coisas de Deus. Porque aí vem a gente pular só na carne. 2 Coríntios 6, versículo 9, quem achou? Eu disse, obreiro, tu vai levar essa mensagem para essa pessoa. Diz assim: como desconhecido, mas sempre bem conhecido, como morrendo, eis que vivemos, como castigado e não mortos. Versículo 10, eu disse, eu quero que você leia para ele o versículo 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios. Como contristados, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo o que, irmão? Enriquecendo a muitos, como nada tendo, e que, irmão? Possuindo o que, irmão? Eu não posso ter nada material. Ele olhou algo que eu não tinha material, mas nós possuímos tudo. Amém, irmão? Olha esse paradoxo aqui. Como contristado, alguém que está triste outra hora, mas sempre alegre. É assim que Deus faz, sim ou não? Quantas vezes nós chegamos aqui triste, cabisbaixo, mas quando nós retornamos para a nossa casa, voando nas asas do Espírito alegre, porque Deus derramou da sua glória através da palavra, da sua unção, alegrou o nosso coração. Levante a sua mão. Quem sabe você chegou triste aqui, receba a alegria do Espírito. Quem sabe você chegou cabisbaixo, pensando em desistir, mas o Espírito Santo te renova, ele te dá vigor nesta noite, porque ele tem um propósito na tua vida, ele tem um projeto para você, e os planos de Deus não podem ser frustrados. A caminhada é longa, obreiro, não é o teu fim. Deus é fiel, ele vai cumprir as suas promessas em sua vida, porque Deus é fiel. Como nada tendo, aparentemente não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu era dirigente de uma certa irmã, o nome dela era Maria, ela dorme na glória, 83 anos de idade. Às vezes eu ia dar ceia para ela estava na roça ainda. Aí eu ia lá, e um dia eu procuro ela na sua residência, ela grita muito distante, assim, aquele grito eu ouço: pastor, eu estou aqui. Aí eu vou lá, onde ela estava arando ali a terra, e começamos a conversar, debaixo de uma árvore. E a casa da irmã Maria, muito humilde, não tinha nem piso assim, o piso era o chão mesmo, terra de barro, coisa humilde mesmo, coisa muito humilde. E a gente conversando, ela disse assim: pastor, eu tenho 83 anos, eu não possuo nada bem aqui na terra, não consegui possuir nada, mas eu tenho uma esperança de um dia ver Jesus Cristo de Nazaré e eu ter algo lá em cima todo especial. Quantas vezes eu ia lá receber o seu dízimo, e às vezes eu disse: irmã Maria, a senhora está bem, tem algum alimento? Ela dizia: não tenho, pastor. Recebeu o dízimo, anotava, dava uma oferta para ela, comprar algo, mas sempre fiel nos seus deveres como alguém. Isso aqui é para quem é crente, é para quem acredita.
Porque a Bíblia diz que quando ele vier, lá no livro de Isaías, ele vai trazer o seu salário diante da sua face, e ele vai pagar cada um segundo as suas obras. Levante a sua mão, isso aqui é muito sério. O céu conhece as tuas obras. Ei, cala, chora, mandolaca. O céu conhece as tuas obras. Não se preocupe, quem sabe o seu nome não vai sair na listagem aqui. Do momento que o dirigente pegar, eu agradeço fulano, eu agradeço ciclano, eu agradeço não sei quem mais. Não fique triste por isso, porque o céu conhece as tuas obras. O céu sabe aquilo que você tem invertido, e o céu recompensa todos aqueles que investem no seu reino. O céu vai te recompensar conforme as tuas obras. Conforme as tuas obras, o céu vai te recompensar. Quem sabe você um dia foi injuriado, até mal compreendido. Às vezes eu confesso aos irmãos, eu sou ser humano. Hoje, conversando ali com o Joás, a irmã Keila, eu disse: quantas vezes dá vontade de ser só um crente, assim mesmo, de vir para a igreja com a minha família, ficar escondido assim, ninguém me vê, só adorar a Deus e depois voltar sem ninguém, porque a luta é grande, meu irmão. É um falar lá, é um ler, mas Paulo disse: segundo a graça e o ministério que foi concedido a vocês, não desfalecemos. Mas outra palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração, levante a sua mão: não desfaleça. Deus te chamou para uma grande obra. Pastor, está doendo, mas não desfaleça. Ei, calabacaço. Pastor, está doendo, mas não desfaleça. Pastor, essa semana eu vim falar com o dirigente para entregar o meu cargo. Não desfaleça. Não foi ele que entregou a responsabilidade, ele foi só o instrumento do céu para falar com você, para você fazer. Não desista, não desista de reger. Pastor, nós somos 25 irmãs, dá 5 irmãs no ensaio, mas não desfaleça. Pastor, o grupo de obreiro é 15, mas só vem ensaiar 3, mas não desfaleça. Pastor, dia de quarta, dia de sexta, no culto de ensinamento dá só 10 pessoas, mas não desfaleça. Deus te chamou para fazer a obra. Não desfaleça. Segundo o ministério que foi nos dado, segundo a graça, não desfaleça. Vai em frente, prossiga, não volte atrás, não desfaleça. Quantas vezes dá vontade? Não, a gente se mata. Aí o Espírito Santo, esses dias estava ministrando, eu estava ministrando o ensinamento lá na congregação, e o Espírito Santo dizia assim no meu coração: blinda o teu coração, Marco, com os elogios desta vida, com os aplausos, com o reconhecimento. Teve um pensador que disse que os aplausos mataram mais os profetas de que o apedrejamento, de que a perseguição, porque às vezes nós estamos com uma mente medíocre, desculpa a expressão. Se a gente faz, a gente quer aparecer. Se a gente não tiver no cartaz, já vi pessoas bravas. Aqui não tem, graças a Deus, mas lá onde eu dirijo tem. Se não colocar no cartaz, se colocar só o fulano, disse: pastor, não me colocaram, porque só colocaram o fulano no cartaz. São pessoas, irmãos, que querem ser reconhecidas pela terra, oh glória, mas o que vale é nós sermos conhecidos pelo céu. Jesus disse lá para a igreja, uma igreja que não tinha muita força, uma igreja que não tinha bens materiais, mas Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Eu sei que tu tem pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste os meu nome. Levante a sua mão. O céu conhece as tuas obras, o céu sabe aquilo que você faz para ele. Eu sei as tuas obras.